O corpo é a nossa primeira casa e é nele que estão gravadas as marcas da nossa vida, mas também muitos dos segredos das nossas dores e forças. Quando a gente se torna mãe, essa casa muda de arquitetura. Muitas portas se abrem, outras se fecham e novos corredores surgem, alguns iluminados e outros bastante sombrios. Hoje a gente vai atravessar esse território. A gente vai falar do corpo da mulher-mãe. O corpo que gestou, que pariu, que amamenta, que sente dor e prazer e que muda dentro e fora. Hoje a gente vai falar de biologia e de alma, porque como diz Jung, o corpo ele é a encarnação do self e toda transformação nele também é uma transformação psíquica. E para essa conversa eu recebo a doutora Maria Fernanda Rodrigues, médica de olhar integrativo, empresária, mãe de 2 e cofundadora da TEIA, Jornadas para Mulheres. E ela vai ajudar a gente a compreender e a se reconectar com o corpo possível agora. Antes da gente começar o episódio, eu quero lembrar vocês que o Vai Pela Sombra é além de um podcast. É uma comunidade onde a gente se conecta de verdade e explora juntos o que está nas sombras. Aqui a sua voz tem valor e você pode ser muito mais do que um ouvinte. Você pode co-criar essa jornada conosco. Na nossa comunidade, você tem voz e escolhe como quer participar. Você pode receber conteúdos exclusivos antes de todo mundo, votar em temas, enviar perguntas aos convidados e compartilhar as suas histórias e encontros ao vivo. Se você quer se conectar de verdade, o próximo passo é aqui. O link está na descrição do episódio e no perfil do Vai Pela Sombra Podcast. Mas agora a gente vai falar do corpo que muda e para começar essa jornada a gente vai olhar para o óbvio que quase nunca é dito. Se você é mãe, o seu corpo muda, mas não muda só a forma, mas o funcionamento, as reações, o tempo de resposta, ele se reorganiza como quem precisa aprender uma nova linguagem para continuar vivendo. E é por isso que eu quero começar agora a conversa com você, Mafê. Gostaria que você se apresentasse. Primeiro eu quero agradecer muito pela tua presença, é muito bom estar aqui com a minha amiga, a minha sócia e uma inspiração de mulher. Oi, Thay, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui. O Vai Pela Sombra foi um podcast que mudou a minha vida e estar aqui hoje é a certeza de que a gente consegue chegar sempre onde quer. A gente não sabe qual o caminho que a gente vai percorrer, mas a gente chega nele. Porque eu comecei assistindo lá na primeira temporada e eu pensava, será que um dia eu vou conseguir ir lá? E eu tô aqui hoje, então eu tô muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigada, Mai. Para você que chegou agora, a gente tem 3 temporadas já no Vai Pela Sombra. A primeira a gente fala do livro Mulheres que Correm com Lobos. A segunda, Ao Encontro da Sombra, que é muito precioso para quem já tá na caminhada de autoconhecimento, mas quer dar um passo além. E essa é a terceira temporada sobre maternidade, a primeira vez que a gente traz convidadas. E a gente fez uma curadoria muito especial. As pessoas que estão aqui são pessoas realmente capazes de mudar a vida de uma criança, de uma mãe, de uma família. Então a honra é nossa, mas é muito bom estar com você. E a gente vai começar a sua sabatina, onde ele foi construído a partir da teoria junguiana, dos relatos das mulheres que eu e a Cami já atendemos ao longo da vida e das perguntas das co-criadoras. Então vamos lá. Mas quando nasce uma mãe, nasce também um corpo novo. E ele não é só estética. Como você sabe muito melhor do que eu, é fisiologia, química, estrutura e até o funcionamento cerebral. E estudos mostram que o puerpério é um dos períodos de maior instabilidade fisiológica na vida de uma mulher. Porque o nosso metabolismo se reorganiza, a função hormonal oscila, afeta sono, apetite, composição corporal muda e até alguns exames de neuroimagem apresentam uma remodelação de áreas ligadas à emoção e à memória. E na psicologia, o Jung diria que esse corpo é o self encarnado. Cada transformação física leva também a uma psíquica. Como médica, quais são as mudanças mais significativas que você observa nesse corpo? E o que você acha que as mulheres precisam saber sobre essas mudanças? Tá, pensando na parte física, pensando só no palpável ali, a principal mudança que é pouco falada, que você nem citou, é a parte da imunologia.
o nosso sistema imune, ele fica todo alterado. Então, a gente fala que a gestação, o pós-parto, o puerpério, é o evento imunológico mais complexo que o corpo humano passa. A gente tem que pensar que o corpo humano precisa se adequar a conseguir criar um corpo novo dentro dele sem que ele expulse aquele corpo. E a gente passa os trimestres das gestações. Eu estava escutando um podcast de vocês em que a Cami estava falando da questão alérgica dela, do prurido, em que os estudos mostram que muitos passam durante a gestação. Passa, porque existe uma tolerância imunológica maior durante o período de gestação, porque o corpo tem que conseguir gestar um outro corpo dentro dele que não é ele. O nosso corpo foi feito para atacar qualquer corpo estranho que esteja ali dentro. Quando o nosso corpo tem a possibilidade de criar outro corpo dentro dele, é porque ele está se adaptando imunologicamente. E eu acho isso muito simbólico, porque é o momento que a mulher começa a dar abertura para o que está fora entrar. Entende o que eu quero dizer? É o momento em que a mulher começa a baixar a guarda, porque o nosso sistema imunológico é o sistema que nos defende do externo, é o que nos defende do que é mal, é o que nos defende do que não é para estar ali dentro. E é o primeiro momento em que o ser humano e nós mulheres somos as únicas capazes de baixar essa guarda dessa maneira. Se não, é com remédio, a gente faz uma supressão imunológica, mas não, o nosso corpo faz isso de maneira fisiológica para a gente conseguir gestar. Então, tirando toda a parte hormonal, toda a parte de neurotransmissor que a gente vai falar ainda, para mim, o evento mais impactante no corpo da mulher durante a gestação e o pós-parto mais imediato é a adaptação imunológica que a gente passa, porque nesses 3 trimestres, e não é à toa que é dividido em 3 trimestres, cada trimestre passa por uma adaptação imunológica diferente, porque no último trimestre o nosso corpo tem que se preparar para expulsar aquele corpo. Então é uma outra reação imunológica. Então, assim, quando a gente estuda essa parte da imunologia na gestação, é um evento incrível. A gente tem mais certeza ainda do poder do corpo da mulher, de como a gente é fera, de como a gente, para não falar um palavrão, né? De como a gente é sinistra mesmo, assim, porque é dar espaço para o outro que habita em nós. E para isso precisa existir uma adaptação imunológica. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Nossa, que bonito tu falar isso, porque é quase como se fosse um convite para a gente começar a aprender a ser penetrada pela vida. E no meu puerpério, eu achei que uma das coisas mais difíceis da maternidade é conseguir sair de mim mesma. Sim. O centro da minha vida, momentaneamente, não ser eu. E agora que você falou todo esse preparo físico, onde o centro até de gravidade muda, o quanto isso tudo pode ser usado como uma metáfora de todo o rearranjo psíquico, de toda a grandeza do convite para a alma feminina nesse período. Para mim, muito, muito, muito ter estado grávida com essa visão. Eu não tinha naquele momento essa visão, e tudo tem um porquê, né? Não questiono, mas eu acho que se naquele momento eu tivesse o entendimento, o conhecimento físico que eu tenho, com conseguir olhar para essa simbologia, ficaria muito mais fácil de eu conseguir entender o que estava acontecendo. Porque claramente, eu sempre falo, né, nas redes sociais, que o nosso corpo é o painel do nosso carro, é o meio de comunicação, é a forma que a gente consegue sinalizar todas essas transformações psíquicas que acontecem. Então, sem dúvida, faz muito mais fácil se a gente consegue olhar com esse olhar mais simbólico para tudo isso. E nas mulheres que você acompanha, você percebe que tem um tempo médio para o corpo encontrar um novo equilíbrio? Porque eu acredito que o corpo não volta ao que era, né? Mas ele vai encontrar um novo modo de se expressar. Ou tu acha, na tua experiência, que é sempre individual? Assim, estudos. Eu não sou a pessoa dos estudos, você sabe muito bem, né? Que eu sou muito do individual. Mas os estudos mostram que leva de 6 a 12 meses para que o corpo comece a voltar para o que era fisiologicamente, pensando em metabolismo, entre outras coisas. Mas isso envolve amamentação. Então, se a pessoa está amamentando por mais tempo,
Não vai ser nesse tempo, porque a prolactina, que é o hormônio que a gente precisa para produzir o leite, para secretar o leite, ele diminui os níveis hormonais para que você consiga produzir o leite. Então, por isso que a mulher, no período que amamenta, não menstrua, não volta a menstruar. E existe uma mudança muito importante que eu não vejo como ela se reestruturar em 6 a 12 meses. Tanto que a maioria das pacientes no pós-parto que estão aqui, eu falo que o nosso tempo, o tempo de desejo da mulher de voltar para o que ela era, primeiro que eu acho que não existe, a gente não volta a ser quem a gente era. Eu, no segundo filho, eu tenho certeza disso. E eu penso que hoje eu nem quero voltar a ser quem eu era. Mas se a gente pensar em corpo, na parte física, eu acho que é muito agressivo com o nosso corpo a gente querer voltar para o corpo que a gente tinha com 4 meses, 6 meses, 7 meses que sejam. Pensar que uma gestação leva aí um ciclo completo de 10 meses, com 6 meses eu quero voltar para o que eu era, sendo que a minha vida é outra, sendo que a minha rotina é outra, sendo que o meu cérebro é outro. Então, a gente sabe que o cérebro da mulher no pós-parto, ele tem um aumento de volume nas áreas em que sinalizam um alerta. Para quê? Para que a mulher consiga estar mais atenta à criança. Então, existe uma redução do volume cerebral, sim, para a mulher não conseguir pensar em muito mais coisa, mas em contrapartida, a área da atenção, do alerta e da parte onde ela precisa focar para manter alguém vivo aumenta, fica maior. E alguns estudos até mostram que mulheres que têm uma depressão pós-parto têm essa área exageradamente aumentada. E aí isso leva, né, a todo o decorrer do processo fisiopatológico daí da doença. Mas é impossível a gente estabelecer, e é uma coisa que eu bato na tecla, que a mulher precisa se acolher. E é se acolher e é lembrar que o relógio do corpo dela não é o mesmo relógio do desejo dela. Que forte essa frase. O relógio do corpo não é o relógio do desejo. Má, e quando tu acha que essa transição ela tá caminhando para uma patologia e que é necessário uma intervenção médica que tá para além do normal, toda essa transformação? Eu acho que é muito sutil, existem dados, existem números, existem períodos em que a gente considera normal, então até 21 dias considera-se normal a tristeza excessiva do blues puerperal no puerpério, né? E isso acontece por conta da queda brusca hormonal. Então, a gente precisa entender que os neurotransmissores se comunicam com os hormônios e os hormônios se comunicam com os neurotransmissores. É uma via de mão dupla. Quando a mulher está grávida, ela tem principalmente a progesterona altíssima, né? Se a gente for ver, a progesterona é um hormônio que induz a produção de GABA. GABA é o neurotransmissor do relaxamento, porque a mulher não pode contrair, senão ela vai abortar. Quando a gente pare, quando a gente tem o filho e com a dectação da placenta, com a saída da placenta, que é um grande produtor hormonal também, a gente tem uma queda muito brusca desses hormônios, da progesterona e do estrogênio. O estrogênio está muito ligado à produção da serotonina. Então, a gente tem uma queda muito brusca desses hormônios. Consequentemente, o corpo demora a entender que ele precisa voltar a produzir esses neurotransmissores, o GABA e a serotonina, por uma outra via, que não a via hormonal. E aí entra a parte toda que a gente fala desse olhar integrativo, porque a fonte principal da produção de neurotransmissor é no nosso intestino. Então, uma mulher que é desbiótica, que tem um intestino ruim, que se alimenta mal, vai demorar mais para voltar a ter essa reconexão. Então, é muito importante que a gente entenda que tem essa queda, isso é fisiológico. O tempo, apesar de tudo, não vejo isso como uma certeza absoluta. A partir do momento em que passam-se essas 3 semanas, e eu entendo que, sabe, Thay, a gente olhar para isso com atenção, e na experiência do consultório que eu tenho, e a gente já até conversou sobre isso uma vez, a gente tem que avaliar o environment do paciente. Em que contexto aquele paciente está inserido para a gente entender se aquilo é patológico ou se está sendo reflexo de um ambiente em que aquela paciente vive. Então, é uma mulher que tem apoio, é uma mulher que tem cuidado, é uma mulher que tá se cuidando,
ela talvez tenha um pouco mais de tempo para reconectar tudo isso, mas a gente não vai dar tanta atenção. Mas é uma mulher que, poxa, tá sozinha, não tem rede de apoio, talvez ela precise precocemente de uma intervenção para que ela dê conta sozinha de fazer o que ela precisa fazer. Então é muito individual. É muito precioso tudo que você está trazendo, tanto por esse olhar sistêmico que você tem, quanto pelo reconhecimento que, às vezes, a equipe médica ou psicológica é a única rede de apoio possível para a mulher-mãe, especialmente em grandes centros. E eu acho muito legal escutar tudo que você está dizendo, porque ajuda a gente a entender que essas mudanças todas que a mulher sofre, apesar de a gente estar falando de corpo aqui, não é só sobre forma física, é também sobre todos os combustíveis internos. O corpo da mulher está trabalhando para se recuperar, para produzir leite, muitas vezes não está dormindo, cuidar de outro ser humano, ela tem que manter a própria energia. E muitas vezes, nesse processo todo, o corpo da mulher está privado dos nutrientes que sustentam não o físico, mas o emocional. E é sobre isso que eu queria entrar um pouquinho mais fundo com você agora, Má. Porque muitas vezes, quando a gente fala do corpo da mulher-mãe, a pessoa já pensa em forma física, em meu peito que caiu, tô gorda, tô magra. Mas o peso no pós-parto é muito mais do que o número da balança. Ele é também um gatilho social, ele também é gatilho emocional e fisiológico. O corpo, biologicamente, ele guarda energia como um mecanismo de proteção, especialmente nos tempos de alto estresse ou numa demanda nutricional intensa, como a amamentação. Tu me corrija, tá? Mas parece que amamentar gasta umas 500 calorias por dia, né? Isso, acho que até mais. Não sei números exatos, mas gasta muito, muito mesmo. Não é à toa que a gente fica com tanta fome e com tanta sede, né? Muito mais até que o consumo energético é o consumo hídrico, né? Que é o básico que muita gente não faz. E, de fato, isso faz muita diferença, você estar nutrida. E eu sou o exemplo vivo, você sabe a minha história, eu tenho 2 filhos, o Henrique, que tem 7 anos, e o Luiz, que tem 2 anos e meio. A minha primeira gestação com o Henrique foi muito desafiadora. Eu tive todas as complicações possíveis e imagináveis. Fiquei 9 meses de cama mesmo. Eu só não fiquei internada nesse período porque, tanto eu quanto meu marido médicos, então a obstetra deixou. Mas eu tinha cerca de 11 contrações por dia e eu mesma monitorizava a frequência cardíaca dele para ver se ele não estava em sofrimento. E eu tive uma depressão pós-parto muito intensa, muito séria. Eu cheguei no momento em que eu tomava 5 classes de antidepressivo ao mesmo tempo. E foi quando a psiquiatra me colocou e falou assim: olha, não tem mais remédio para você tomar, você vai ter que parar de amamentar. Porque o próximo, os remédios que a gente tem agora, nenhum mais dá conta de você tomar amamentando. A gente tem um que não tem muito estudo, mas que pode dar alguma reação, e ela falou as reações que eram, e eu lembro que eu tomei, e eu passei a noite em claro, na beira do berço, vendo se meu filho fazia alguma crise convulsiva, porque era uma da possível reação. E aí eu falei assim, eu acordei no dia seguinte, fui na sala, e eu falei, chega, não é possível que o meu corpo é só isso. Deve existir alguma coisa além, e eu comecei a estudar, e foi quando eu conheci a medicina integrativa. E a medicina integrativa mudou a minha vida, eu saí daquele lugar, isso é história para um outro momento. E anos depois, eu fui ter o meu segundo filho, e eu estava traumatizada, eu não queria ter outro filho, porque eu não queria viver aquilo de novo. Eu não queria viver o repouso da gestação, eu não queria viver a depressão do pós-parto, de fato. Só que eu era outra pessoa, porque daí eu já fazia o que eu faço, né? Eu já estava muito mais na medicina integrativa de verdade, assim, de corpo e alma mesmo. Eu era outra pessoa, e eu era outra pessoa nutricionalmente falando. Meu corpo estava nutrido de outra maneira, com mais nutrientes, com mais neurotransmissores, com mais imunidade, com mais qualidade. E eu engravidei, sem muito planejar, e foi uma gestação maravilhosa. Eu não tive nada, eu trabalhei até 2 semanas antes de parir. Eu parei de trabalhar porque eu quis parar mesmo, voltei a trabalhar com 20 dias porque eu quis voltar a trabalhar. Foram escolhas conscientes mesmo, e é gritante a diferença em que existiu. Então, um corpo de uma mulher bem nutrido durante esse período
faz toda a diferença. É que eu acho muito legal e parece talvez óbvio para você, mas eu acho que para a maioria das nossas ouvintes não. Quando a gente fala num corpo bem nutrido, a gente não tá falando só de um corpo forte. É que déficit, por exemplo, de ferro, vitamina D, B12, magnésio, são muito comuns e podem gerar uma sensação, impactar diretamente o humor, a clareza mental e o desejo de viver e trazerem sensações muito parecidas com a da depressão. Isso, exatamente. Então, quando a gente fala de se nutrir, de alimentação saudável, de se expor ao sol e à natureza, não é um modismo, é realmente dar combustíveis para o corpo. É o básico, é só a gente parar e pensar, seja qual a crença de quem está nos assistindo e nos ouvindo, a gente acredita que alguma coisa criou o corpo humano, de algum lugar surgiu. E como vivia antigamente, como que os homens passaram todos esses anos até o dia de hoje sem a tecnologia que existe, sem o conhecimento que se tem, sem o saneamento básico que existe, fazendo o quê? O básico que a gente cada vez mais se distancia. Então, quanto mais a gente tenta se aproximar desse básico, seja ele de forma forçada, repondo uma vitamina D ao invés de ficar no sol, o nosso corpo agradece, porque é uma forma de se reconectar com como fomos criados, de onde a gente surgiu. Essa tua fala, ela me lembra de um livro que eu amo, que chama O Vício da Perfeição, da Marion Woodman. E ela fala que na nossa cultura patriarcal, já há tanto tempo, o corpo, especialmente o corpo da mulher, ele foi transformado num objeto. E ele perdeu o seu valor como morada e expressão da alma. E eu acho que o pós-parto, quando a gente tem essa visão mais simbólica, ele é quase como um momento de oportunidade de reconquista, de voltar a habitar o corpo como um sujeito, objeto de aprovação externa. Só que hoje esse momento da mulher é um momento que é muito oprimido. E aí eu falo que um dos grandes problemas dos dias de hoje, eu posso estar muito enganada, mas na minha visão, infelizmente, são as redes sociais, que deturparam muito esse momento. E eu penso que mesmo a gente, com o conhecimento que a gente tem, com toda a busca de autoconhecimento que a gente se pega muitas vezes sendo... Eu falo que eu fui burlada pela rede social muitas vezes, sabe? Porque eu lembro de um episódio que eu tava num pós-parto com os peitos desse tamanho, me chamava de Índia Potira, porque eu só andava com os peitos pra fora, porque eu tive 3 mastites, então eu só andava com o peito pra fora. E aí teve uma blogueira bem famosa que teve filho, tipo, dias antes ou depois do meu. E eu tava rodando o feed no Instagram, não sei por que cargas d'água também, né? A gente busca aquilo, né? E aí eu vi ela toda maquiada, com uma roupa linda, dizendo que ela tinha se arrumado e se trocado porque o marido dela não era obrigado a chegar em casa depois do trabalho e encontrar ela de pijama. Por alguns momentos eu fui pro fundo do poço e aí eu voltei e falei, não, quem tá errada não sou eu, sabe? Mas então a gente não precisa entregar isso. Não precisa entregar isso, mas olha, há quantos anos eu faço terapia? Minha mãe é psicóloga, sabe? Então assim, para mim é muito mais fácil sair desse lugar, mas quantas mulheres de fato não acham que estão erradas em estar naquele lugar e elas não têm a possibilidade de sair? E quanto mais fragilizada a gente tá, mais refém a gente fica dessas vozes do externo. Sim. Então, tá bem, tô aqui com uma amiga, tô bem, tô realizada, beleza, a gente consegue ver, seja no Instagram, seja numa revista ou num grupo, uma opinião e questionar, quando a gente tá fortalecido. Mas eu desconheço o momento da minha vida, olha, eu já tive o tumor. Nada pra mim foi mais vulnerabilidade crua quanto o puerpério. Então eu acho que nesse momento é como se a gente fosse uma casa com todas as janelas quebradas, é muito fácil que as coisas entrem ali e criem raízes dentro de nós. Então eu me conecto com isso, porque tem muitas coisas que eu sempre fui muito segura, mas que ali eu começava a me questionar ou pensar que eu estava fazendo errado. E infelizmente, eu acho que muito da nossa autoestima, ela ainda é construída em cima de corpo. Corpo e imagem, né? Porque daí na imagem entra também a nossa busca por marcas, por produtos. E a estética está muito ligada a como o nosso corpo deve ser e a juventude. E todo o colágeno vai embora junto com a Todo colágeno vai embora. Vai ter filho, saiba. Não importa se tu tem 28 ou 36, como eu, quando tive lá.
Com o segundo estimulador. Segundo vai para o negativo. Segundo, primeiro vai no primeiro zero, para o segundo vai para você fica devendo. Então, quem construiu a autoestima em cima desses pilares, né? Digamos, tu é muito bonita, tu é muito jovem, tu é muito descolada, tu se veste muito bem, tu fala muito bem, a tua memória é excelente. Aí tu construiu toda a tua autoestima em cima disso. São todos os pilares que temporariamente vão ficar indisponíveis. Então, ficaria atualizando a página da autoestima e do senso do alto valor e meio que tu não encontra capão para se apoiar. E nesse momento, parece que quem ainda tem esses pilares, ainda mais se teve filho, e tá ostentando essas imagens de beleza, sucesso e segurança, parece que você é o último dos moicanos. É uma agressão, você se sente agredida. É assim mesmo. E por isso que a gente quis fazer essa temporada mais sobre maternidade. A gente sabe que tem plataforma, curso, tá todo mundo falando sobre maternidade porque ela é a nova trend, mas a gente queria trazer esse outro olhar, sabe? A coragem de confessar e admitir como a gente se sente, independente de classe social, de estudo, de autoconhecimento, de anos de terapia, de ter ou não lido a Bíblia. Como é de verdade pra gente, mulher? Porque muitas vezes as pessoas falam do que elas já conquistaram após maternidade. Tanto de eu já conquistei o filho que dorme, quanto olha meu corpo que já voltou, mas poucas confessam como é tá lá. E que independente do que tu tinha antes, tu questiona. Pode questionar questões diferentes, né? Você, por exemplo, que tem um biotipo mais magro, tu pode não ter sentido a dor que eu senti, mas eu tenho certeza que alguma dor você sentiu. Que em algum momento tu achou que, sei lá, talvez não fosse mais ter autoestima. Com certeza. E eu falo, o meu mais novo tem 2 anos e meio. E agora eu estou começando a me reencontrar com o meu corpo. Tem 2 anos e meio. Então, assim, a gente querer com 6 meses estar no corpo que a gente tava antes de engravidar é muita agressão própria. É muito mesmo, assim. Porque não tem como. Porque a gente não tem mais o mesmo tempo para se dedicar ao corpo como a gente se dedicava. A gente não tem a mesma energia para se dedicar, a gente não consegue, porque meu filho até hoje acorda de noite. Então, assim, não tem como. Meu cérebro está em luta ou fuga ainda. Ainda estou em perigo de matar ou morrer. E é assim que a gente se coloca. E quando a gente se coloca nessa situação, a gente se quer poupar. O corpo vai num movimento de poupar energia e não gastar energia. E a única forma que o nosso corpo sabe armazenar energia é em gordura. Não existe outra. Por isso que a gente tem que criar essas redes de mulheres que se sustentam e que se confessam, para que, enquanto a gente não é capaz de ter muita autocompaixão, a gente consiga promover sororidade. Lá no nosso grupo de co-criadoras, eu compartilhei uma pergunta que é de uma temporada do Vai Pela Sombra, acho que tu vai lembrar, que é: quando tu cuida do teu corpo, tu cuida porque você se ama ou cuida porque se odeia? Porque muita gente fala hoje de educar os filhos para amarem a si mesmos. Quero que meu filho tenha autoestima, eu quero que ele não entre na ditadura da beleza, que ele saiba que o valor dele não está ligado ao que ele faz. Mas a gente esquece que os nossos filhos, eles não serão o que a gente educa, o que a gente fala. Eles vão aprender a se amar como a gente se ama. Então, naquela pergunta que eu joguei no nosso grupo de co-criadores, que é: você cuida do seu corpo porque você se ama ou porque você se odeia? Eu posso ter o mesmo compêndio de atividades para cuidar do meu corpo, mas eu ser levada por um nojo de mim mesma. Então eu me cuido, eu faço muito porque eu não tenho condição de me suportar nem temporariamente desse jeito. Ou eu posso ter a motivação de fazer as coisas para cuidar de mim dentro do limite de tempo e condição financeira de cada um, porque eu me amo. Eu posso treinar por amor a mim, sabendo que é o movimento necessário para a produção hormonal, ou eu posso treinar porque eu me desprezo tanto que eu preciso treinar para talvez me aceitar. E isso vai impactar a nova geração. Se a gente vai ensinar eles a cuidarem de si, ou a trabalharem, tudo que eles vão fazer por quê? Porque eles desprezam, sabem onde eles estão, ou porque eles cultivam o amor por si, como um jardim eles querem cuidar de si. E nós, mulheres, né, Thay, eu acho que a gente vem muito
com o que a mulher deve fazer. E eu falo aqui, muitas vezes eu pergunto, uma das perguntas que eu tenho no consultório é: o que você faz por você? E aí algumas falam: faço a unha, eu vou no salão, eu falo: tá, mas você faz isso porque você quer ou porque algum dia alguém disse que a mulher tem que estar com a unha feita? Que a mulher tem que estar com o cabelo arrumado e tem que ir na academia 5 vezes na semana? Porque é muito diferente, é a mesma coisa que, né, mais uma opção dessas. Você tá fazendo por quê? Porque você se odeia, porque você se ama ou porque alguém falou que você tinha que fazer? Para entregar isso para alguém. Se a base física já sofre com carência, com sobrecarga, o sistema nervoso e o cérebro, como a Má já pincelou, sofrem como ninguém. Porque o corpo e a mente não são unidades separadas. Eles são uma vida só, se manifestando e se expressando de formas diferentes. E no puerpério e nos anos após a gestação, essa ligação é ainda mais intensa, quase brutal. E agora eu queria adentrar no que acontece no cérebro, nos hormônios da mulher-mãe. Então, Má, me corrija, mas me parece, né, na pesquisa que a gente fez, que o cérebro da mulher-mãe, ele é remodelado mesmo de forma visível, como você já trouxe, né, alterações na amígdala, no hipocampo, em casos de depressão pós-parto, mostram que a memória, a emoção e a resposta ao estresse são afetadas. Isso. E esse processo pode ser lido pela medicina, mas também pela psicologia. A Von Franz, que ela é uma seguidora do Jung, ela descrevia experiências lineares como alquímicas. É como se no início do puerpério a gente tivesse a nigredo, causa, confusão, a exaustão, depois a albedo, que é uma reorganização e uma clareza, e por fim a rubedo, que seria o momento de integrar o corpo novo e a identidade nova. Sim. Mas eu queria escutar de ti, Má, o que isso acontece na prática? Como os hormônios, como você trouxe, estrogênio e progesterona, entram nessa dança que às vezes vira tempestade? E trazendo uma pergunta de uma das nossas co-criadoras, como que a gente diferencia baby blues de depressão pós-parto? A diferença do baby blues para depressão pós-parto é aquilo que a gente falou, é o tempo, basicamente. Então, uma baby blues... A sensação é a mesma? A sensação é a mesma. E vos fala quem sentiu, os dois. Com o Luiz foi muito engraçado, assim, eu não sei se você teve isso com a Lara, mas o baby blues parece que você dorme um dia na nigredo e acorda outro dia nessa outra reação. É como se alguém tirasse com a mão de uma maneira impressionante, assim, você consegue perceber a diferença. Ela pode durar até 3 semanas, de 14 a 21 dias, né, geralmente aí o baby blues. E quando se estende, a gente liga o alerta para ver se isso está indo para um caminho patológico da depressão pós-parto. Então, basicamente, é o tempo. A sensação é a mesma. Existem mulheres que vão para o hipercuidado. Então, tem mulheres que fazem, que se movimentam nisso para ninguém encosta no meu filho, só eu cuido como ninguém, que foi o que eu fiz com o meu primeiro. Eu não deixava minha mãe dar banho, eu não deixava ninguém chegar perto. Eu lembro que minha cunhada, quando eu tive ele, postou uma fotinho na internet e eu entrei em desespero, achando que se alguém visse ele, ia sequestrar, ia, jogar energia negativa e ele ia morrer. Eu lembro que eu tive esse pensamento e eu liguei para ela desesperadamente para ela tirar a foto do Instagram. E eu sempre usei o Instagram como um mecanismo de trabalho. Então, assim, não sou eu, entende? Não era eu aquela pessoa ali. Então, a depressão pós-parto também pode ir para o lado de rejeição, né? A rejeição à criança também é uma outra possibilidade. Então, o excesso de zelo, o excesso de cuidado também chama atenção, porque muita gente só pensa na rejeição, né? Só pensa do rejeitar, mas não. Quando existe esse excesso também pode ser patológico. Agora, quando a gente fala de hormônio, durante a gestação, a gente está falando de um aumento de quantidade sérica mesmo, de níveis dosados de hormônios extremamente aumentados. Progesterona bem alta, estrogênio bem alto, a progesterona sobe mais que o estrogênio. E quando a gente fala de um pós-parto, a gente está falando da queda abrupta desses hormônios, abrupta mesmo, porque um grande secretador desses hormônios é a placenta, e que ela sai. Então, a fonte não está mais ali. Então, a gente tem uma queda drástica desses hormônios e isso impacta diretamente na produção dos nossos neurotransmissores, o que leva tanto ao aumento quanto essa queda, que levam a esse remodelamento cerebral que acontece.
sem falar na questão do fluxo sanguíneo, né? Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo tem um fluxo sanguíneo para nutrir um ser, um coração, 2 pulmões, 2 rins, um intestino, um estômago, e aí tudo fica dobrado. A gente tem 2 corações, 2 cérebros, 4 pulmões e tudo isso numa demanda energética fetal muito maior, porque pensar que está construindo um ser de uma célula zero, né? Então, a demanda energética para isso é muito maior. Então, a gente tem toda essa questão metabólica que envolve insulina, glicemia, entre outras coisas, e tem essa parte hormonal. E tudo também cai por terra quando o neném nasce. E aí, o corpo ele precisa se entender o que está acontecendo sem todo aquele aporte hormonal, sem todo aquele volume sanguíneo que está circulando ali. E isso leva tempo, isso precisa de uma adaptação. Assim como a gente precisa de quase 10 meses para a gente conseguir gerar uma vida, a gente precisa de um período longo, às vezes até maior do que esse, para a gente voltar a entender como o nosso corpo funciona sem todo aquele hormônio. Sem contar que a gente precisa entender que a atenção é onde está a nossa energia, né? Então, assim, quando a gente coloca toda a nossa energia voltada para fora, para um ser desconhecido, isso gera um sistema físico de perigo. Seja um perigo para você conseguir manter aquele ser vivo, seja um perigo para você conseguir se manter viva dentro daquele novo que você está vivendo, com toda a dinâmica que acontece. E quando a gente faz isso, a gente faz uma ativação de um sistema que se chama sistema nervoso parasimpático, que é o sistema que a gente ativa quando a gente tem que lutar, fugir ou morrer. E isso faz uma mobilização de energia para que o nosso corpo consiga dar conta de viver nesse sistema de luta ou fuga. E é um sistema que é altamente demandante de energia. Então, a gente aumenta a fome, a gente fica mais cansado para dormir mais e poupar. Então, todos os sintomas que vêm é a inteligência do nosso corpo de se manter vivo naquele momento. Então, a gente tem que tentar parar de lutar contra eles e escutar mais o que eles estão pedindo. Dentro de uma possibilidade da mulher, é claro que a mulher no dia de hoje é muito mais difícil, mas não é à toa que antigamente, eu entendo que tem coisas que não fazem muito sentido, mas que antigamente, no período, tinha um nome, né, resguardo da mulher, né? Que antes, na época da minha avó, enfim, a mulher no puerpério era sagrada, ninguém chegava, ninguém encostava, ninguém estava perto, ninguém incomodava. E hoje não, hoje ninguém respeita esse momento da mulher. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E não importa o quanto de conhecimento você tem, o quanto de autoconhecimento você tem, como era o teu corpo, o quanto tu quis ou não quis a gestação, a tua história pode acabar numa depressão pós-parto, né? Porque, olha, a história da Má vem de um jeito, ela teve filho mais jovem, de corpo sempre muito saudável, e com o Ike teve a depressão pós-parto, com o Luiz não. Eu quis muito a Lara. Foram 3 anos para que a Lara nascesse. Todo o cuidado material possível de vitamina e tudo. E eu vejo hoje que eu tive depressão pós-parto, porque os 4 primeiros meses, eles são uma grande nuvem escura para mim. E eu não percebia, porque eu fui para o hipercuidado também e para a hiperescolha. Mas depois eu comecei a ter consciência do quanto era difícil para mim estar ali, amar a Lara, ficar na vida da Lara. E a cada vez que eu estava com a Lara, eu não estava com a Atena. E o quanto eu estava muito feliz e muito triste, porque para mim só no puerpério eu pude parar para elaborar os lutos dos filhos que não puderam ficar. Então eu era uma puérpera enlutada. Então gerar uma conexão, fazendo luto de conexão, para mim foi muito difícil o luto da identidade profissional, porque tinham sido muitos anos com a libido muito investida no trabalho e de repente não tinha. Então, eu lembro que eu só percebi que eu estava com depressão pós-parto quando a Lara já tinha quase 5 meses e numa conversa com os nossos amigos, meu marido comentou. E ele comentou assim, não, porque foi bem difícil pra gente, eu acho que quase a Thay ficou bastante deprimida, e eu nem me percebia, mas quando ele falou aquilo, assim, é como se... Abriu uma cortina. E eu lembro que eu comecei, assim, a respirar. O narizinho começou a sair pra fora da água e respirar quando a Lara ia fazer 5 meses.
Então, nada protege, até porque a depressão, ela não é ruim em si mesma, né? Esse mergulhar, a vida da Má, a minha vida, elas mudaram completamente, muito por ter tido esse momento de muita angústia, de não poder fugir da angústia, mas não tem nada que a gente possa fazer para ter uma garantia que não vai viver isso. Mas, olhando para a parte médica, eu acredito que existam formas de prevenir ou reduzir o risco, Má. Existem, tanto que foi o que eu fiz com o segundo, né, Thay? Sabendo da minha predisposição, então eu busquei formas de evitar que eu fosse para esse lugar. Isso é muito individual, tá? Mas a tireoide é uma glândula que está muito envolvida nesse processo. Então, exige uma demanda tireoidiana muito grande no pós-parto, na gestação. Tanto que muitas mulheres desenvolvem hipotireoidismo e diagnosticam a doença de Hashimoto durante a gestação. Então, assim, foi um cuidado que eu tive em excesso, porque foi um dos diagnósticos que eu tive com o Henrique, foi o hipotireoidismo e o Hashimoto. Então, eu tive um excesso de cuidado com a minha tireoide durante a gestação e o pós-parto do Luiz Eduardo. E a gente consegue uma nutrição mais efetiva e direcionada para a produção de neurotransmissor nesse período do pós-parto. Então, hoje a gente tem percussores de neurotransmissores, a gente tem alimentações voltadas para mulheres que têm predisposição a desenvolver depressão. Então, se a mulher tem um histórico de depressão prévia, ela tem mais chance de ter depressão pós-parto, porque ela já tem uma secreção, uma metabolização e todo um contexto de neurotransmissor alterado. Então, se a mulher já teve depressão em algum momento da vida, a chance dela ter depressão pós-parto é muito maior. Então, é uma mulher que tem que estar atenta para o que ela come, para o que ela suplementa, o que ela faz, para que a gente consiga minimizar esse impacto na vida dela. E é super possível, sim. O magnésio é uma estratégia muito importante nesse momento. Má, tu poderia, não sei se pode, mas que exames assim você recomendaria uma pessoa a procurar nesse momento? Nesse momento não tem exames, sabe, Thay? Às vezes eu peço algumas coisas para as minhas pacientes por conta de alterações muito extremas. Mas essas alterações extremas no puerpério, elas acontecem. Então, tudo fica muito bagunçado, a gente não consegue. E é tudo muito depender de estar amamentando, não estar amamentando, foi uma indução de parto, foi parto normal, foi uma cesárea agendada. Tudo isso muda muito. Tudo isso faz com que o impacto que a gente tenha no pós-parto é muito grande, porque quando a mulher entra em trabalho de parto, esse processo de entrar em trabalho de parto, os hormônios que são liberados nesse momento já são um preparo para a queda hormonal que vem. Então, uma mulher que tem uma cesárea agendada, e não é que eu seja contra, tá? São só fatos. Uma mulher que tenha uma cesárea agendada, a chance dela ter um impacto hormonal e de neurotransmissor no futuro é muito maior, porque ela não teve esse caminho desse preparo. Então, quando a gente pensa em exames de uma mulher que está nesse período, não dá para a gente, porque vai vir tudo alterado, parte metabólica vai vir alterada, os hormônios vão vir todos alterados e a gente vai ficar olhando para um caminho que é mais um labirinto do que uma rota a ser seguida. Então, a gente olha mais nutrientes. Os nutrientes podem ser dosados. Então, a gente pode olhar a vitamina D, a gente pode olhar para uma vitamina C, a gente pode olhar para as vitaminas do complexo B, dosar uma B12, dosar um ácido fólico, e aí, com consequência, vir uma dosagem de uma homocisteína. A gente tem que olhar para os hormônios da tireoide, então olhar para isso é muito importante, mas assim, um exame que me diga se isso está acontecendo, não tem. Até porque a serotonina que a gente dosa em exame de sangue é uma serotonina produzida no intestino, que não tem ação em sistema nervoso central, mas existe uma conexão dessa serotonina para um gatilho de produção em sistema nervoso central, mas a gente não consegue mensurar o quanto dessa serotonina intestinal que a gente dosa em nível sérico está sendo gatilho para a produção em sistema nervoso central. Nossa, e agora juntas a gente atravessou as mudanças físicas, emocionais e energéticas e chegou a um ponto central. Como a gente volta a habitar o próprio corpo? Não o corpo de antes, mas o corpo que começa a se manifestar agora, com marcas, com histórias e com a força que ele carrega.
eu queria que as ouvintes gravassem que o corpo, ele não precisa voltar a ser o que era. Ele precisa ser habitado. Num episódio anterior, para quem não escutou, volte e escute, a gente compara a matrescência à adolescência. É um tempo de transição profunda em que o corpo e a identidade vão se transformando simultaneamente. Então eu queria usufruir do conhecimento da Má para perguntar assim, Má, que práticas simples e possíveis você indicaria para uma mulher começar a habitar o próprio corpo novo, mesmo para quem ainda está na exaustão do puerpério? Tem algo possível? Primeira coisa que me vem na cabeça é se respeitar. É se respeitar, não tem jeito. Não acho que dietas sejam indicadas para esse momento. Eu não concordo com dietas para uma mulher no puerpério, porque isso vai levar a uma desnutrição maior do que já está havendo, uma menor entrada de nutrientes que está acontecendo. O que eu posso falar para a mulher é: tomem água, básico, e comam comida de verdade. Comam comida que a gente descasque, não desembala. E se toda mulher pudesse ouvir uma frase sobre o próprio corpo agora, você como mulher, mãe, médica, o que você diria? Eu vou falar para as mulheres o que eu falo para mim até hoje. Tenha paciência com o seu corpo. E o que você acha que o corpo sempre nos conta, mas a gente insiste em ignorar? O corpo conta tudo, né, Thay? Que difícil. Eu acho que o corpo conta tudo. Eu vejo muito o corpo como painel do carro mesmo. Mas uma coisa que ele nos conta e que eu acho que a gente insiste em ignorar é a falta de cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Eu acho que todos os grandes sintomas, todas as grandes dores, todas as grandes situações, principalmente as de repetição, principalmente as que se repetem. Então eu tô sempre cansada, eu tô sempre com dor, eu tô sempre com isso, eu tô sempre... Aquilo que vem se repetindo sempre, né? Que é o que a gente tende a ignorar. Eu acho que é a falta de amor próprio no sentido de não dar espaço pra gente florescer dentro da gente mesmo. Nossa, quando a gente fiz a pergunta, parece que a gente faz e mobiliza em nós também, né? Porque talvez seja pessoal, mas meu corpo ele sempre sinaliza para mim o que não é possível agora. E eu tento ignorar. Eu tento ignorar e fazer do mesmo jeito. Mas, gente, quando a gente fala em reconexão, não é só exercício físico, rotina de autocuidado. É muito mais sobre presença. Verdadeiramente buscar estar presente em si. É sobre dignidade, sobre amor próprio como um ato político. E porque o corpo da mulher, ele é um território vivo. E quando a gente começa a ousar habitá-lo, a gente começa a sustentar a nossa própria inteireza. Mas lembrando sempre que inteiro é tudo. Inteiro não é aquilo só que eu quero, que eu gosto. Mas eu quero, então, ir encerrando esse nosso episódio, agradecendo mais uma vez a presença da Má. Má, é sempre muito rico ter você na vida, então poder compartilhar da tua presença, da tua vida com as nossas ouvintes é um presente para mim, para a Cami, para o Vai Pela Sombra, para elas. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes de eu encerrar? Eu quero agradecer muito, quero dizer que me chame mais, me chame sempre, eu adorei. Quero um dia com a Cami, quando a Cami voltar, quero com a Cami também. E se eu puder dar um recado e deixar um recado para quem escuta a gente, para as mães, futuras mães, para as gestantes, para as puérperas, tenham paciência com o corpo de vocês. O corpo de vocês, se vocês entregarem para o corpo de vocês o que ele precisa, ele vai saber o que fazer. Vocês só precisam entender que o tempo que a gente espera não é o tempo do nosso corpo. Tenham paciência que as coisas vão se encaixar. E aproveitando, a Má é minha sócia na Teia. E eu gostaria de fazer o link aqui porque, para mim, foi fundamental no puerpério algo que eu não tirava muito tempo para nutrir, que é a conexão com mulheres. Introvertida que sou, eu não parava para nutrir, mas foi sensacional o apoio que eu recebi de pacientes, de amigas, os relatos de experiência. E isso gerou uma revolução. Uma das coisas que eu mais gosto na minha nova identidade é o quanto essa minha nova identidade tem um lugar para vínculo e o quanto a vida é mais fácil quando a gente tem uma rede de apoio que sustenta. E não significa que a vida para de ter perrengue, gente. Dessas semanas de perrengues estão aqui. Mas tu ter perrengue e tu ter mulheres
que também buscam autoconhecimento, que também cuidam de si, que também se importam com o mundo, dispostas e disponíveis a te ajudar a sustentar os fardos da vida, a vida fica mais leve sim, mesmo que ela não mude. Então, queria também convidar vocês para conhecerem a Conexão Teia com 2 N's no Instagram. E queria fechar agora com vocês, nossas ouvintes, agradecendo mais uma vez pelos seus ouvidos, pelo seu coração aberto, pela disponibilidade que vocês têm em estar conosco, mas, sobretudo, estarem cada vez mais próximas de vocês mesmas. Quero lembrar vocês que o corpo da mulher-mãe é esse território vivo, que guarda memória, cria futuro e pede presença no agora. Eu espero de todo o meu coraçãozinho que esse episódio seja um lembrete de que cuidar do corpo de vocês não é luxo, não é egoísmo, é soberania. É se amar, gente, o suficiente para continuar existindo inteira, mesmo quando você ainda não reconhece quem é essa nova você que está existindo aí. E se você quer continuar com conversas como essa, nutrindo essas relações íntimas e profundas, venha também ser co-criadora do Vai Pela Sombra. Eu aguardo vocês no nosso próximo mergulho.